Olá, boa noite. Boa noite, minha querida. Boa noite. Tudo bem por aí, meninas? Olha, Tudo ótimo. hoje está dando errado aqui. Como que tá, dona Lena? Tudo bem? Tudo ótimo. E Hoje o esse assunto é bem Nordeste minha seus praia. aí? Isso que eu ia perguntar, como é que é a temperatura aí nessa época? É boa. Não é muito quente, mas também não é excessivamente fria. 24 graus, 23. Nossa, isso para nós é Quando quente está em aqui. 23, a gente se agasalha. Ah, mentira. Verdade. Engraçado, porque eu moro numa região bem quente, né? Apesar de ser bem próximo de BH, é muito mais quente do que BH. Então, a gente fica aqui. Mas teve semana passada, a gente teve dia de madrugada aqui que nós alcançamos 5, 6 graus. Eu falei, Ave Maria, não está acostumado com essas temperaturas desse nível, não. E aí, essa delícia de tempo aí. É. Então, sejam bem-vindos todos. Que essa seja uma noite. Hoje nosso querido Silvano se abdicou de estar conosco. Ele teve outros compromissos. E estamos aqui, então, para contribuir um pouquinho com o que a gente tem aqui dentro de nós, o que vem chegando para a gente nesse novo momento que estamos aqui, que nem novo é, mas que já vem seguindo, trazendo algum tempo, mas a cada dia mais surgem novas perspectivas, né? À medida que a gente vai expandindo o nosso campo, à medida que a gente vai tendo consciência, né, de nós mesmos, à medida que nós vamos nos voltando para dentro de nós, né? Que é esse silêncio natural que a gente precisa estar, que não é um silêncio de falta de barulho, né? Não é a falta de barulho. Esse silêncio que a gente quer falar aqui hoje um pouco sobre esse silêncio interno, né? Esse silêncio de presença, de estarmos conosco mesmo, independente do caos do externo, de tudo que vem de fora, da gente conseguir olhar para nós mesmos e buscar, então, o autoconhecimento, que sempre é a base de tudo, né? Que a gente tem trago sempre. E eu tenho percebido que cada dia mais diminuindo os espaços de entrada gigante, a gente fala sempre isso, sempre toca o mesmo assunto, porque é muito latente isso. Os picos de entrada de aumento da chuva estão assim muito pequenos os intervalos que antes eram grandes. Isso nos leva a um entendimento de expansão, porque essa mesma entrada de luz que mexe com o planeta mexe conosco. Mas eu penso que, assim, eu sei, eu queria que essas duas também, mas assim, está disponível para todo mundo, né? Essas frequências novas estão disponíveis para todos nós, mas nem todos conseguimos acessar ou acessamos esses níveis de acordo com aquilo que a gente se define a abrir esse campo, de acordo com o que a gente se permite a entrar, a silenciar nós mesmos.
E quando a gente silencia, a gente faz esse estado de presença, absorve ou não um quanto, né, essa energia está aqui. E a gente pode acessar hoje quinta, sexta, sétima, até nona dimensão. Ou, então, de acordo, Beth, com certeza, mas Lena consegue acessar um nível bem mais alto, mesmo porque trabalham muito em função e estão mais dedicadas e mais focadas nesse movimento interior. E é isso. Eu comecei falando que silêncio é muito a minha praia, né? Essa qualidade, esse elemento do silêncio, para mim é muito natural. Desde muito nova, eu sempre fui uma pessoa relativamente silenciosa. Minha mãe até fala que entre eu e meus irmãos era muito difícil saber quando eu estava aprontando, porque eu estava sempre muito quieta, muito calada. Então, quando ela via, eu já tinha feito alguma coisa. Enquanto meus irmãos estavam sempre no barulho, quando ficavam quietos é porque estavam prestando atenção em alguma coisa, então estavam aprontando alguma coisa. Né? E eu não, sempre fui muito nessa linha da quietude. Né? E pensando um pouco sobre o tema de hoje, me veio justamente isso que você já trouxe, que o estado de quietude, de silêncio, não necessariamente quer dizer que você precisa estar isolado do mundo, ou do barulho, ou do que está acontecendo lá fora. Como para mim isso sempre foi muito natural, muitas vezes eu não tinha consciência exata desse espaço do silêncio, né, naquele momento, que é justamente um espaço de presença interna e de contemplação. Né? Não é um silêncio mental ou um silêncio físico. Né? É um espaço que a gente tem dentro de nós mesmos em que estamos realmente presentes, estamos integralmente naquele momento. Minha mente, ela é muito ativa, sempre foi muito ativa. Então, não passa pelo silêncio mental exatamente, esse espaço de silêncio. Né? Eu já fui para muita... Tem alguma interferência. Algum som ligado? Aqui uma não, música? Mas está com uma interferência. A música que tá cortando a voz, Emily. Melhor. Isso. Então, eu sempre fui para o mundo externo também, né? Apesar de eu ser quieta e ter esse espaço de silêncio, eu não sou uma pessoa isolada. Então, eu sempre fui social, mas ao mesmo tempo que eu estava no espaço externo socialmente, eu mantinha o meu espaço interno. Assim, eu sempre fui uma criança também muito ativa. Então, eu ia brincar na rua, por exemplo, com meus amigos, né, e nós nos divertíamos bastante, mas ao mesmo tempo em que eu estava com eles, eu também sempre estive muito comigo. Isso é uma percepção que hoje eu tenho quando eu reflito, né, sobre o passado. Na época, para mim, aquilo era tudo natural, era só o que acontecia. Então, eu sempre fui uma criança ativa e quieta, o que parece contraditório. Eu gostaria que você dá uma diluída nisso aí, porque eu achei muito interessante esse contraponto aí. Exato. Assim, eu era fisicamente ativa. Né? Eu tinha atividades que eram físicas. Então, eu corria na rua, eu jogava bola com os amigos, eu pulava dentro de janelas, dentro de casa, subia a parede, portas com as pernas. Eu sempre fui uma criança que tinha uma atividade física e social, né? Eu sempre tive muitos amigos e não posso nem dizer que eu tenho um só melhor amigo. Na verdade, eu sempre tive amizades que duravam muito tempo, muitas até duram até hoje, né? E eram muitas, não dá para dizer um melhor amigo só, uma melhor amiga só, né? A gente sempre construiu uma relação de amizade forte.
justamente por ter esse espaço de silêncio. A gente tem um momento do externo, mas também tem um momento do interno, dentro das relações, inclusive, né, de amizade. E aí eu já estou mudando de assunto, já tenho um bocado de coisa para falar. Mas, assim, o que eu queria falar é que, por exemplo, quando eu era adolescente, jovem já, indo para adulto, né, porque eu só fui mesmo para festas e baladas e coisa desse tipo com mais intensidade quando eu já era uma jovem adulta, né? Eu não fui muito para esse tipo na adolescência em si. Até fui em algumas, mas não era muito a minha praia na época, né? E quando eu me tornei mais jovem adulta, eu comecei a gostar mais de sair. Passei a conviver num círculo de pessoas que tinham mais essa rotina de sair para baladas mesmo. Eu cheguei até a ter um site de eventos na cidade, né, em que eu era promotor de festa, junto com outras amigas, de bandas, né? Então, a gente realmente se envolveu assim mais nessa área. A gente já fez de tudo. Eu tirava fotografias também das bandas e tal. Eu quero ver isso. Mas, assim, a todo momento em que eu estava na balada, eu estava curtindo a balada, mas, ao mesmo tempo, eu estava me curtindo. No sentido de que as pessoas me viam quietas no canto, quietas, né? Dentro do que era esperado para estar numa balada, porque não necessariamente era quieta, isolada, né? E achavam que era porque eu era tímida ou, né, porque estava triste. Algumas pessoas chegam a achar que você está triste só porque você está um pouco mais quieto num espaço desse. Mas não era, eu estava sempre contemplando. Né? Por exemplo, era lindo ver a iluminação, a decoração, a forma como as pessoas estavam se postando, né? A alegria de outras pessoas que era extremamente contagiante. Né? E você, às vezes, só consegue perceber essas coisas se você está presente. Senão você está ali no superficial junto com todo mundo e não consegue perceber isso que está no seu entorno. Então, independente de estar barulho, de estar música alta, né, como eu estava nessa aproximação em parceria com as bandas, eu estava sempre muito perto do palco, então realmente era alto, né, era som, era barulho, né, eram pessoas que você estava ali interagindo constantemente. Mas mesmo durante todas essas festas, essas baladas, eu estava sempre presente comigo. Né? Eu não permitia a interferência, e aí eu trago um pouco da questão do campo e das energias que você trouxe, né? Eu não permitia a interferência do campo dos outros, digamos assim, porque eu estava em mim, era o meu campo, eram as minhas escolhas, era a minha energia que estava ali participando conscientemente daquilo que eu estava vivendo. Na sua idade, você falar de viver isso é muito interessante, porque é uma idade que você não consegue muito discernir muito o ambiente, dependendo do que você está. Então, hoje, por exemplo, a gente tem essa maturidade, né? Eu e sua mãe, por exemplo, por mais que eu não, que sua mãe é muito mais tranquila, né? Eu sou baladeira ainda. Eu gosto de passear, de divertir, de rir. Eu nunca também perco a consciência daquele espaço, sabe? Acho que assim, eu consigo perceber a energia também daquele espaço, e eu vejo que não está tão bom, mas eu também não deixo entrar no meu espaço, mas eu prefiro, às vezes, que eu vejo que está diferente, aí eu prefiro até me retirar, porque a gente tem coisas que eu procuro, às vezes, evitar, mas essa coisa de você conseguir separar esse campo seu é muito, muito profundo, né? Você tem que estar realmente num estado de presença muito grande, Helena. E é engraçado, às vezes, perceber, falando agora, trazendo isso que você falou, né? De perceber o ambiente. Eu acho que é um conjunto ali, né? É uma troca.
A gente tanto percebe o ambiente quanto a gente influencia o ambiente, digamos assim, no sentido de que a gente cria a nossa realidade. Né? Sim. Por exemplo, estamos num ambiente de festa com várias pessoas, várias possibilidades de coisas positivas e negativas, aí se a gente considerar o julgamento, né, podem acontecer. E era muito engraçado que, às vezes, no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou algo assim, de algum evento que a gente tinha participado, outras pessoas chegarem falando desse evento e as realidades serem completamente diferentes. As percepções de cada um sobre o evento e de fatos que aconteceram serem completamente diferentes da experiência que a gente teve, né? Por exemplo, de ter brigas ali do lado, mas em nenhum momento afetou o espaço que nós estávamos, né? Onde estávamos. Também já aconteceu de, por a gente estar atento, perceber alguma movimentação e ter consciência de se retirar. Mas, em algumas vezes, aquilo nem sequer chegava perto de onde estávamos, né? Não era a nossa realidade naquele momento. Não era a frequência que a gente estava cuidando. Deixa eu só aproveitar esse gancho seu, já que nós vamos deixar sua mãe falar um tiquinho. Eu estou de boa. Eu lembrei, porque, veja bem, eu trabalho num hospital, né? Então, e eu trabalho num hospital geral, quer dizer, é porta aberta. E eu fico, a minha sala é exatamente no pronto-socorro de um hospital onde eu tenho 950 funcionários e recebemos 35 municípios. Então, uma população média de 1 milhão de pessoas que movimentam aonde a gente fica ali. E imagina você, tanta coisa que acontece, mas eu acho tão interessante que, às vezes, as pessoas ficam falando, nossa, você viu isso, você viu aquilo, você viu... Eu falei, por que eu não vejo isso tudo? Sabe? Porque eu estou ali, mas eu estou atenta às pessoas que estão precisando de ajuda, eu sempre estou escutando, eu vou naquelas pessoas, parece que eu sou guiada para ir para aqueles caminhos onde eu preciso ir, mas eu nunca me dou conta. Porque às vezes eu fico, gente, como é que vocês veem isso? Conseguem perceber isso tudo? Eu estou aqui na porta, aqui dentro, e eu não vejo, porque eu não fico atrás dessas energias, entendeu? Essa energia de sofrimento, de fofoca, de conversa, de não sei o quê. Então, eu acho que eu consigo manter ali o meu campo ali, né? Do jeito que você falou aí, foi assim, sabe, um estralo que deu aqui para mim. Que eu realmente eu falava, como que pode eu trabalhar num lugar desse e eu não percebi? As pessoas da rua me perguntam, nossa, o incêndio, não sei das coisas, não sei o quê, parará, fulano matou não sei quem, quantas pessoas tá. Eu falei, cara, eu não vejo nada disso, e eu estou ali no pronto-socorro. Mas eu sempre vou guiando também, sempre está alguém sempre precisando de alguma ajuda. Eu estou passando, eu estou percebendo, o entorno, pelas feições, pela aquela coisa, eu consigo chegar e trazer a clareza sempre para onde é necessário também. Existe esse balanço, né? De você trazer a sua energia para onde precisa e, ao mesmo tempo, abster da energia daquele ambiente, né? Isso. E tudo isso é possível quando você está presente. Quando você está ali realmente presente no que você está fazendo. Assim, quer dizer que para estar presente você precisa estar em silêncio? Aí a gente tem 2 casos, né? A gente tem o silêncio, que é esse espaço de presença interna, sim, e a gente tem a escolha de calar, que é um pouco diferente desse espaço de silêncio. Na escolha de calar, muitas vezes tem um julgamento por trás, né? Que é, por exemplo, você prefere ser feliz ou ter razão? Então, ao invés de entrar na discussão,
você escolhe não discutir. É Mas tudo. muitas vezes tem ali um julgamento de que eu estou certa, a pessoa está errada, mas eu não vou me dar o trabalho de discutir com a pessoa. Pode ser que não seja o caso de calar, mas seja realmente seu espaço de silêncio. Se a pessoa está querendo discutir, você está presente e acha que aquilo não vai ser contribuição, você dá o seu ponto de vista, digamos, né? Ou que não vai agregar em nada à pessoa nem a você, você, com o seu espaço, se retira. Esse é um espaço, né? Às vezes, a gente escolhe calar por medo do ego, por exemplo, né? Por eu ser quieta, muitas vezes as pessoas me julgam como se eu não falasse em público, tivesse medo de me expor, por exemplo, né? E não necessariamente é o caso. Ok, já passei por esses medos, já tive medo de me expor em determinados momentos, mas eu nunca tive medo de falar quando eu estava na minha presença, por exemplo, né? Então, eu, na época de trabalho, fazia apresentações, né? Conduzia grupos grandes de até 30 pessoas, eu já subi em palco, né? Já fiz peça também, já declamei músicas. Assim, eu também sou muito ativa, e embora seja quieta. Mas eu passei por uma fase de recolhimento em que eu sentia que o caminho era calar, mas era o calar no sentido de que ainda não era o momento de eu estar me expressando abertamente a todo momento, digamos assim, né? Porque, assim, como eu tenho muito naturalmente esse espaço do silêncio, do interno, da minha verdade, eu também, antes de verbalizar, eu naturalmente busco esse espaço. E então eu passei uma fase em que, neste espaço, eu não precisaria verbalizar. Então, eu fiquei realmente muito mais calada, por escolha, mas sempre nesse espaço do silêncio. Se eu precisasse falar ou fosse contribuição para mim ou para o outro, eu falava. Eu não era por receio ou por bloqueio, era uma escolha. É como as pessoas, por exemplo, que escolhem fazer voto de silêncio. Elas fazem por escolha fazer o voto do silêncio. Às vezes, pode ter ali relacionado traumas ou outras questões que levam as pessoas a fazerem essa escolha e inconscientemente estão ali tratando outros pontos. Mas é sempre uma escolha. Eu acho que a sua mãe hoje resolveu fazer voto de silêncio. Eu estou achando também. Ela resolveu seguir à risca o tema. Ela está muito caladinha aqui. Então, a Marisa traz aqui para nós que, mesmo quando era jovem, sentia que vivia uma vida, muitas vezes à parte. As pessoas amigas falavam, sabia da vida de todo mundo, e eu nunca sabia de nada. Eu dizia que vivia no mundo da lua. É mais ou menos por aí. Me disseram que eu vivia numa nuvem cor-de-rosa. Ainda bem que era cor-de-rosa. Mas aí, com relação a tudo isso que vocês trouxeram, eu acho que uma coisa importante para a gente trazer é o fato de que cada um vive a sua realidade, essa é a prova. Estamos todos no mesmo espaço, presenciando o mesmo evento, as mesmas situações com as mesmas pessoas. As características são todas iguais, né? As situações que estão se sucedendo são iguais. E por que nós percebemos diferente? Porque nós vivemos aqueles momentos de forma diferente. Porque nós vivemos de acordo com o nosso mundo interno. Entende? Então, assim, vocês vão dizer assim, mas a gente vive numa terceira dimensão. A gente não vive só numa terceira dimensão. A gente vive simultaneamente em várias dimensões. Exato. E então, aqueles que estão fazendo o processo do despertar da consciência, né, expandindo as suas consciências, estão vivendo já
grande parte do seu tempo numa outra dimensão que não é a tridimensionalidade. Isso não começou a acontecer no momento em que eu me dei conta que eu estou no processo de despertar de consciência. A gente já vem trabalhando isso há várias vidas. A gente veio pronto para nessa, a gente só fazer o que precisa ser a partir daquele input que vai chegar. Se nós observarmos mesmo, cada um de nós, né? A Marisa trouxe aqui o exemplo dela, você o seu, o Lena, dela, o meu não é muito diferente. Então, assim, a gente já veio com isso intrínseco, desperto, para a gente estar no mundo sem ser do mundo. Sim? Então, a gente vive, porque a gente está ali naquele lugar, a nossa intenção é brincar, é viver um momento alegre, é ter aquele prazer de estar com pessoas que a gente gosta, com os amigos, vivendo aquela experiência daquela música, né? Daquele momento. Assim como quando estamos no nosso trabalho, nós estamos absolutamente focados e presentes no que estamos fazendo. Isso nos leva a estar numa frequência diferente daqueles que ainda estão vivendo tridimensionalmente, integralmente. Isso não nos faz melhores. Não. Isso faz com que nós estejamos vivendo uma experiência diferente. Por quê? Porque estamos escolhendo. E um dia eu descobri uma coisa muito interessante, que para mim abriu muito a minha mente, quando se trata de silêncio. Eu acreditava que tudo era barulho. E um dia, eu não me lembro se foi algo que eu li ou alguém que falou, sobre o silêncio entre as palavras e o silêncio entre as respirações. Então, eu comecei a observar este movimento e a minha fala mudou. Minha forma de falar e de verbalizar mudou. Eu que falava muito mais rápido, hoje eu falo muito mais lento. Em consequência disso, eu leio mais lento. Porque eu estou absorvendo o silêncio e permitindo que ele aconteça. Então, existe silêncio entre as palavras, entre as frases. Por isso a gente tem ponto de segmento, a gente tem ponto final, a gente tem ponto parágrafo, né? Para que a gente dê essas pausas. E a vida requer, durante a nossa experiência, que nós façamos pausa. Repara que a nossa vida, ela não é monótona. Ela não é igual todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, toda a nossa fração de tempo aqui. Existem momentos de silêncio e existem momentos de muito burburinho. O que traz para a gente um convite para a gente exercitar o silêncio no momento do burburinho. Porque estar em silêncio no momento de calmaria é fácil. Você não tem demanda para ir para o seu espaço interno, porque você já está lá. Agora, quando a vida está de cabeça para baixo, como a gente costuma dizer, quando tudo está acontecendo ao mesmo tempo, a gente parar e silenciar é o grande convite. Porque a gente só escuta a gente quando a gente cala o burburinho interno. Quando acontece algo na nossa vida, eu costumava dizer assim, quando começa a acontecer algo, nunca acontece sozinho. Vem uma série de acontecimentos, um após o outro, e até um sobre o outro, né? Que parece que tudo desmoronou. Pelo menos na minha vida, houve momentos assim, em que tudo desmoronava.
E é nesse momento que a vida nos convida a ir para esse espaço para discernir o que é do ser e o que é do ego. É neste momento que a fé atua e que a gente vai para o espaço de confiança, de entrega e de soltar. Então, a vida nos leva para um extremo para que a gente exercite isso. E isso não é castigo, isso não é penalidade. Isso não é para a gente se culpar pelas escolhas que fez que nos levaram até ali. Ali é um grande chamado da alma para a gente se reencontrar com a nossa essência, a gente acessar a nossa sabedoria interna. E a partir desse espaço de sabedoria interna, poder exercer o que viemos exercer no externo. E essa sabedoria interna já é inerente a gente, né, Beth? É uma coisa que já existe, né? A gente não acessa. Por quê? Porque a gente está sempre falando, porque a gente está sempre no movimento de contextualizar e de contestar. Presta atenção numa conversa. Como é que uma conversa acontece? Uma conversa comum, não uma conversa de live como a gente está aqui, onde a gente tem que calar para o outro poder falar. Repare, alguém toma a palavra e começa a falar. A pessoa fala uma frase e é interrompida. Porque o outro quer falar sobre a sua experiência com relação àquela sua primeira fala. Ou falar alguma coisa que vai resolver a questão que você trouxe na sua primeira fala. O que isso nos mostra? Que nós não estamos ouvindo. Nós queremos falar. Nós queremos mostrar o nosso ponto de vista, a nossa opinião, e nós queremos que o outro nos veja. Mas eu não estou vendo o outro. Porque eu não estou ouvindo o outro. Então, o silêncio ele está muito associado ao escutar. Nós não fomos treinados a escutar. Nós fomos treinados a falar, a argumentar, a comprovar o nosso ponto de vista. Quando, na verdade, o que nos leva para o nosso espaço interno não é isso. É o silenciar e o calar. E como Maria Helena bem falou, a contemplação. Nós podemos estar em qualquer lugar. Da nossa casa, lá em Salvador, a gente ouvia o carnaval como se fosse dentro da nossa casa. Era como se o trio elétrico passasse dentro de casa. E nós fomos acostumados a silenciar e não ouvir o carnaval. Eu trabalhava com contabilidade, então eu tinha colegas muito falantes e eu precisava fazer conciliação bancária muitas vezes, de não sei quantos bancos. Eu precisava estar presente no que eu estava fazendo e me abstrair. Ficou mudo, mãe. Está desabilitado o microfone. Olha o silêncio aí de novo. É porque na hora que cai, né, ele fecha o microfone. Isso me treinou e me habilitou a ter muita presença. Eu fui treinada, né, ao longo dos anos, no exercício da minha profissão, né, a poder estar neste espaço de silêncio, de presença e conseguir, né, mover o que precisava ser movido. Eu era muito calada, eu me considero uma pessoa calada. Eu falo, né, quando tem necessidade de falar, mas quando não tem necessidade de falar, eu fico calada. Né? Eu não falo por falar. Eu falo porque tem que falar. Eu estou numa live, eu tenho que falar. Mas se vocês falarem aqui o tempo inteiro e eu ficar calada, para mim, ó, não faz muita diferença.
Mas eu tenho aprendido muito, muito. Principalmente o exercício da contemplação. Eu já contemplei no movimento, agora eu tenho buscado contemplar na quietude. Eu acho que esse é um ganho muito profundo do meu ser. E assim como Maria Helena, eu também já fui a muita festa. Eu era forrozeira, não era baladeira não, mas era forrozeira. Eu já não tenho muito esse hábito. Eu não tenho muito esse hábito. E que está dando ponto com o microfone aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa ligada aqui. Acho que tem. Era meu YouTube, que eu estava passando ele aqui para o grupo aqui, do Sananda, acabei acionando ele aqui. Mas eu não tenho muito esse hábito de silêncio, não. Assim, durante o dia, né? Porque eu trabalho fora, então o meu trabalho demanda eu estar muito ali falando. Eu sou falante por natureza. Eu rio muito, eu brinco muito. Então, por natureza, ela só pode ser você, não tem jeito. Mas eu tenho aprendido, porque quando eu posso à noite, e aos finais de semana, principalmente, a ficar muito comigo. Isso tem me trago depois da minha separação, por exemplo, então eu fico muito só, e isso tem trago para mim muitas reflexões. Né? Eu paro e fico aqui, às vezes, no meu quarto, que sozinha, minha casa é muito pequena, eu fico pensando e analisando, e falei, cara, isso não é meu, isso não me pertence, eu vou buscando, interiorizando mais o que a minha semana veio trazendo, o que eu trouxe de aprendizado naquela situação, naquela vertente que veio. E eu acho que assim, que esse estado que a gente faz é um caminho interior, que a gente se interioriza, é como se fosse fazendo um caminho inverso, né? Para a gente voltar para aquilo que a gente sempre foi. E fomos, como você falou, fomos treinados a sair desse estado de presença para que a gente não percebêssemos quem nós éramos, quem nós somos em essência, né? Porque quando você está consigo, você se abre a novas percepções, você começa a entender novos caminhos, e nem sempre achar que a sua razão é aquela que você tem que impor e que você está sempre certo e está sempre correto. Você começa a fazer mais como é que fala? Voltar de uma forma mais plena para si mesmo, né? De observação, de autoobservação. Isso abre esse campo muito grande para nós. Esse campo que a gente fala é o nosso campo de consciência, de expansão, porque, como a gente falou lá atrás, você falou na outra live, inclusive, Helena, sobre frequências, né? E que existem vários níveis de frequência, e nós estamos acessando vários níveis diferentes. Como eu falei aqui, a gente consegue acessar hoje, por exemplo, o quociente energético médio de um ser humano de estado de consciência entre 1 e 2, de um cientista, por exemplo, como Einstein, era medido em volta de 5, de percepção, isso eu entendo que tudo está predisposto aqui, como ondas, como as frequências. Então, é de acordo com o que você vai se abrindo, você vai acessando essas camadas. Eu entendo... É como as estações de rádio, né? Elas estão todas passando ao mesmo tempo.
Você sintoniza naquela frequência em que você vai escutar aquela estação de rádio que você escolhe. Legal, eu achei que eu estava, que eu queria era que vocês me dessem esse feedback mesmo, porque é realmente isso, tem hora que a gente consegue entrar num estado de tranquilidade tão grande que você percebe que não é porque as pessoas confundem muito essa coisa de dimensão, de ser um lugar, né? Sim. É ser um estado de presença. Você consegue alcançar frequências mais altas. E quando você consegue alcançar essas frequências mais altas, você consegue receber também o que é condizente com aquele nível de frequência. Assim como eu falei para o cientista, que tem, o Einstein, por exemplo, era 5, e as pessoas normais, em terceira dimensão, de 1 a 2, a medição de coisa, de alcance. Então, quando a gente. É porque ele tinha uma expansão de campo, ele conseguia absorver mais informações que estavam já disponíveis ali naquelas frequências. E hoje nós, com essas entradas gigantes de energia que está tendo, a gente está tendo, para quem está buscando o movimento, né? Porque, como você falou desde o início, está aberto para todos, mas nem todos acessam, porque Isso. nem todos estão buscando, nem todos estão se abrindo e se permitindo. É porque é necessário ressonância. Né? É necessário que você sintonize. E sintonizar indica intenção e ressonância. Você precisa vibrar também numa frequência similar, né, para que aquilo tenha ressonância com o que o seu ser hoje está vibrando. E você precisa de ter intenção, ou seja, você vai precisar ajustar o botão do rádio ali para sintonizar na frequência que você quer ouvir, na estação do rádio que você quer ouvir. Né? Você não vai só ligar ao acaso e achar que é aquilo que é o que você está querendo escutar. Né? E desse espaço todo de silêncio e contemplação, e pelo que você trouxe, a gente também começa a fazer escolhas mais conscientes. Né? Você falou que a gente expande o nosso campo da consciência. E isso inclui a gente poder, de fato, escolher com uma consciência mais integral. A gente não está escolhendo mais no automático, ou a partir de gatilhos emocionais, ou físicos, ou mentais. Né? A gente está escolhendo na integralidade. Em uma outra live, eu falei de uma experiência que eu vivi também, em que eu escolhi, naquele momento, seguir o que as outras pessoas estavam fazendo. Né? Que eu estava numa pós-festa, com um grupo de amigos, e eles estavam se lamentando das experiências sofridas da vida, digamos assim, e eu, que estava ali no meu estado de presença, disse, ué, por que todo mundo está fazendo isso? Né? O que será que as pessoas ganham estando nesse lugar de vítima das circunstâncias da vida? E, conscientemente, eu resolvi experimentar. Né? Eu me coloquei naquele lugar. Foi uma escolha que eu fiz consciente de experimentar aquilo, que é o que a gente está fazendo hoje como humanos. A gente está experimentando. Então, eu conscientemente disse, deixa eu experimentar como é isso. Então, me coloquei no papel de vítima, contei minhas lamentações, né? As coisas todas que já aconteceram aí na minha vida, ou muitas delas, que podem ser consideradas tristes, né? E vivi aquela experiência. Não gostei. Tipo, não me trouxe felicidade, não me trouxe satisfação. Escolhi que aquele não era o caminho que eu queria seguir naquele momento. Tudo isso conscientemente. Eu tive a oportunidade de experimentar coisas que talvez pessoas levem vidas inteiras para experimentar, em frações de segundos e momentos, porque eu estava consciente. Então, eu experimentei aquilo, vi que não era o que eu queria, saí daquele espaço e voltei para o meu espaço, que era o que eu escolhia conscientemente.
Tudo isso foi possível porque eu estava presente. E pelo fato de estar presente, hoje eu posso voltar novamente a essa recordação e observar em outros pontos e ter outros aprendizados a partir daquele ponto. Você está sem voz, mãe? Eu desliguei para não ter interferência. Uma clareza com relação às pessoas que estão despertando e que não estão despertando. Grande parte da humanidade veio para este planeta sem a mínima intenção de despertar. Eles vieram viver a sua última experiência neste planeta tridimensional, que está passando para a pentadimensional. Eu tive um choque de realidade quando me disseram isso. Eu ilusoriamente acreditava que a transição planetária era para todos os humanos que estivessem encarnados no planeta. E quando me disseram que não era, eu fiquei assombrada. Eu fiquei muito triste depois, porque eu queria que toda a humanidade fosse. Mais adiante eu entendi que há uma coisa chamada escolha e que elas são individuais. E existe uma outra coisa chamada autorresponsabilidade. E que ainda existe uma outra que se chama respeito. E quando eu fiz este caminho, essa trajetória, eu consegui perceber que todos somos originários da fonte. Consequentemente, todos somos luz. Todos viemos experimentar. Mas todos têm a escolha e a autorresponsabilidade pelas suas escolhas. E que a mim cabe o respeito pelas escolhas alheias, mas também, sobretudo, pelas minhas escolhas. Isso me trouxe um nível de tranquilidade, de calma interna, que me permitiu ir para um espaço de neutralidade. E é esse espaço de neutralidade que eu identifico como sendo o espaço do ser, que é o espaço do não julgamento. Quando a gente está na presença e a gente vai para o espaço de neutralidade, a gente consegue estar no mundo tridimensional sem viver tridimensionalidade na sua forma mais densa. Aos poucos, a gente vai saindo desse espaço de densidade, indo para o espaço de sutilidade, de não julgamento, de não crítica, de não culpa, de autorresponsabilidade por todas as escolhas e manifestações. Eu acho que é um dos pontos mais significativos para a nossa virada de chave. É a gente entender, aceitar e integrar que tudo o que acontece sou eu que manifesto aqui, que é o resultado das minhas escolhas. E se eu quero resultados diferentes, eu preciso mudar as minhas escolhas, simples assim. Só que enquanto eu estiver me julgando, eu não vou fazer outras escolhas, porque eu estou presa, eu não soltei. Quando eu solto o julgamento, eu consigo fazer novas escolhas. E nesse processo, a gente anda em círculo, se enganando e fazendo de conta que a gente está dando os passos que a gente tem expectativa de dar, né? E a gente se frustra toda vez que a gente analisa e viu que não deu aquele passo. Por quê? Porque nós estamos condicionados a olhar aquilo que não conseguimos. Nós olhamos para a falta.
Nós não olhamos para as conquistas, nós não olhamos para aquilo que já temos. E por isso mesmo, nós não ativamos em nós o gene da gratidão. Eu, uma vez, fazia parte da Seichonoye, e eu li muitos livros do Masaharu Taniguchi, né, que foi a pessoa que sistematizou, digamos assim, a Seichonoye. E ele dizia assim: nós sabemos muito pedir, mas nós não sabemos agradecer. E no meu ponto de vista, hoje, com esse caminhar que eu já fiz, eu percebo que toda transformação acontece quando eu paro de pedir e começo a agradecer. Quando eu agradeço, tudo me é acrescentado. Jesus disse: nada lhe falta, e tudo lhe será acrescentado. E nós sabemos que o universo é de infinitas possibilidades. E por ser de infinita possibilidade, ele é completamente abundante. E se nós somos filhos da fonte criadora, que é a pura abundância, por que haverá de nos faltar? Porque nós estamos condicionados à falta. Olha as piadinhas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Os memes da internet que a gente dá risada. Quando a gente dá risada, quando a gente concorda com aquilo, é porque aquilo está dentro de nós. É porque a gente não fez a mudança. A gente ainda está caminhando com a manada. A gente precisa ter a coragem de sair da manada e começar a pensar diferente, a trazer o diferente, porque a nova frequência. Seu som Ela de novo. está baseada na frequência antiga. É uma ilusão a gente pensar que a gente vai mudar de dimensão e levar todos os nossos hábitos e costumes tridimensionais. Não vai. Ou a gente faz diferente, ou a gente continua na 3D. Aí a vizinha, o vizinho, o chefe, o colega, vão embora fazer fofoca. Fofoca não vai levar a gente para lugar nenhum, vai manter a gente preso no mesmo padrão antigo que a gente está acostumado. É preciso se abstrair. Ir para esse espaço de silêncio interno, de auto-reconhecimento, acessar a partir da nossa respiração, nosso eu superior, a fonte criadora e todas as possibilidades infinitas que estão disponíveis no universo. Elas não vão chegar até nós. Nós vamos acessar, porque ela está disponível. Só isso. Pronto, falei demais. Falou nada. Acho que a gente... as pessoas que possam, às vezes, estar aqui nos escutando, outras pessoas, falam assim, poxa, mas em que mundo que essas mulheres vivem, né? De acessar isso tudo na sua quietude, com tudo que está acontecendo, com todo esse burburinho externo, com todo esse caos, com tudo que está à nossa volta. Mas, assim, eu penso que não é uma coisa que a gente faça de um dia para outro, isso é um exercício constante, né? Nem que a gente permaneça nisso o tempo inteiro. Sim. A gente oscila. Oscilamos e muito, né? Porque nós ainda estamos aqui na tridimensionalidade. Faz parte da gente viver isso aqui, porque nós temos que pagar contas, nós temos que comer ainda, temos que fazer um monte de coisa, e por isso que nós estamos nesse momento chamado de transição, né? É um momento que a gente está tendo a oportunidade de aprender, de ir aos poucos buscando cada vez mais essas
entradas para nós mesmos. Esse silêncio, essa quietude que a gente fala, que é o nosso estado de presença, é uma chave que vem abrindo muitos portais para que a gente possa acessar. Esses portais somos nós mesmos. Sim. É o nosso interior, é acessar o que vem do nosso coração, da nossa verdadeira essência. E o que é essência, senão aquilo que a gente aspira o tempo todo, é o conhecimento mais intrínseco da nossa verdadeira alma, do nosso coração. Então, a gente não está nesse estado de o tempo todo. A gente, talvez uns consigam muito mais estar presentes, muito mais tempo do que outros. Mas é isso, ninguém é igual a ninguém, os processos não são iguais. E tudo bem se você ainda não conseguiu atingir esses patamares de conseguir entrar e silenciar a ponto de acessar níveis como se diz, um nirvana ali, né? Digamos assim, aquele estado de consciência búdico. Não é assim que a gente tem que se cobrar. Como o Beth acabou de dizer, parar de se cobrar, parar de se culpar o tempo todo, de que eu tenho que ser assim, que eu tenho que fazer. Mas também se abrir. Porque se você não abre, você não recebe. Então, é buscar, sempre buscar, mesmo que. Eu já falei isso com o Beth uma vez e repito, eu não acho que tem tentativas. Ou a gente faz ou a gente não faz. A gente busca, a gente se abre, a gente se propõe. Aos poucos isso vai acontecendo, e quando isso vai, de uma certa maneira, tornar-se hábito, tornar-se natural, tornar-se inerente a você mesmo. Até porque são muitas camadas. Sim. Às vezes a gente consegue passar por uma camada, mas tem outra mais abaixo. Já não falaram, Chico mesmo e outras canalizações trazem que a possibilidade, que tudo é suposição, gente, porque não existe uma verdade absoluta. A espiritualidade não coloca datas. Se alguém trazer data para vocês aqui, desconfie, porque não existe. Amanhã vai acontecer isso, em 2030, 2020, 2050, tudo pode acontecer a qualquer hora e a qualquer momento. Mas existe um consenso, né, de que em 2050, 2050 e poucos, é quando se vai acontecer, talvez a maior. Como é que fala? A maior o quê? A maior consciência, né? O estado maior de consciência, mais um nível mais elevado, que talvez sim a gente consiga já estar em quinta dimensão, mas nós estamos, sem que vocês se cobrem, nós estamos transitando. Por isso o evento chama transição planetária. Nós estamos exercitando. Nós estamos aos poucos mudando. Não é tirar e pôr ao mesmo tempo. Tira de você que a Yara, que era assim, hoje, amanhã, ela já vai virar anja, vai virar santa, vai virar botar no pedestal e achar que é amado de Calcutá em pessoa. Não é. São exercícios diários. A gente fala de uma maneira assim, mas para ficar mais leve, né? Um entendimento mais. Mas não é uma coisa que a gente tem que se fazer o tempo todo, né, Lena? Sim. É como a gente já falou até em outras lives, né? A gente tem que recondicionar o corpo, a mente, o emocional. Né? A gente tem que ir recondicionando. A gente passou muito tempo
condicionando nas limitações. Agora a gente tem que ir recondicionando nas possibilidades infinitas. As desconstruções, né? Sim. Que nada mais é do que você fazer o exercício diário de você se propor a alcançar esses estados de consciência, de plenitude, de como é que fala? Eu esqueci a palavra que eu queria falar aqui agora, mas é um exercício diário. Então, E esse exercício pode acontecer por muitos caminhos, né? sim. Por exemplo, você pode começar, se você não consegue fazer, você pode começar a deixar de fazer. Ah, que Se bonitinho. você observa que um comportamento seu não está te levando para onde você quer ir, então pelo menos se proponha a deixar de fazer esse comportamento, deixar de ter essa ação. Se você ainda não consegue fazer algo a mais, deixe de fazer algo que você sabe que não é contribuição. E cá para nós deixar de fazer também é um processo onde você está condicionado, e você vai buscar vir diretamente para o outro lado, para o outro extremo, como um pêndulo, que você solta aqui, ele vem para o lado de cá. Mas à medida em que o pêndulo vai balançando de um lado para o outro, cada vez ele vai mais baixo, até ele chegar no centro, né, e estar alinhado. Significa dizer que todo condicionamento você vai parar de fazer aos poucos, sem se cobrar. Porque se você tiver a expectativa de deixar de fazer de uma hora para outra, você vai se frustrar e você vai largar. É que nem a academia. Vai substituir por outra coisa. Justamente, é que nem a academia. Você vai querer ir todos os dias quando você está começando, você não vai dar conta. Então, você cria, né, uma proposta, né, para você mesmo de você ir 2, 3 vezes na semana, num horário mais reduzido. Na segunda semana você aumenta e assim gradativamente até você dar conta de ir todos os dias para você atingir o corpo e a saúde que você está pretendendo. Então, toda vez que você for deixar fazer alguma coisa, toda vez que você for fazer alguma coisa, comece prestando atenção, ativando o seu observador consciente. Ele é que vai lhe dizer, ele é que vai lhe mostrar que você vai parando de fazer aquilo até automatizar o não fazer mais. Exato. E hoje em dia a gente pode muito fazer uso das tecnologias, né, e ferramentas que tem à disposição para ajudar nesse observador. Por exemplo, os algoritmos, se a gente começa a prestar atenção nos algoritmos da rede social, são uns ótimos indicadores para o nosso comportamento mais habitual. O que é que a rede social está lhe mostrando sem você estar procurando? Isso é um ótimo indicativo do comportamento que você está tendo. Uhum. Então, a partir do momento em que você está predisposto a observar conscientemente, muita coisa pode surgir. Engraçado. Você falou isso aí, nós já estamos com o tempo passado aqui, nós já vamos terminando, mas é só para fazer uma alusão aqui, porque você ilustrou aí agora, as pessoas falam, não sei o quê, porque conflito não sei aonde, fulano matou não sei quem, não sei o que mais. Vocês viram, gente, no Instagram, mas no meu Instagram não vem nada desses trem, não vem nada. O que você vê no seu Instagram? No meu Instagram só vem oração, reza, vem falando de ET, disso, daquilo. Então, é o conteúdo que eu busco todo dia, né? Que é aquilo que eu recebo. É o que você presta atenção, é o que você alimenta. Né? Aí, de repente, você olha ali uma propaganda de uma coisa que você quer comprar, um casaco, começa a vir um monte de casacos, consequentemente, para você. Até que você tira, ele não quer mais, não. Mas esse também é um ótimo exercício, né? Você quer uma coisa e assim que você intenciona isso para o universo, de repente o universo vai lhe dar várias opções daquilo que você intencionou. Aí você vai ter que também fazer a seleção, né, dentro daquilo que o universo pode lhe dar, do que realmente você escolhe. Parabéns.
E o momento certo de que você não quer mais aquilo. Uma vez que você adquirir um casaco, que é só para uma viagem, você não vai comprar 10 casacos. Então, você comprou o seu casaco, está feliz e satisfeita com ele, você descarta aquela possibilidade. Você passa para o Instagram da frente, aí ele acaba de passar e ele não volta mais. Isso. Que lindeza, que delícia, que papo gostoso. Achei ótimo essa finalização que a gente fez aqui, principalmente o deixar de fazer, né? Que é deixar de fazer, que é um grande exercício, né? Mesmo que às vezes a gente não consiga ficar absorto em nós mesmos por tanto tempo, mas o hábito de ter o observador ligado o tempo e deixar de fazer aquilo que não traz contribuição. Eu achei esse, e o que você falou aí agora, deixar de botar força naquilo que o universo vai te fazendo, aquilo que você vai sempre colocando novas possibilidades, né? Então, muito obrigada a todos que estão conosco. É uma pena, o nosso horário acabou, já passamos 9 minutinhos. Gratidão a todos que estão presentes conosco. Gratidão, Lena. E a gente se encontra aqui, então, semana que vem, com mais um novo capítulo das nossas. Provavelmente com o Silvano junto. Sim. Da próxima vez ele vai estar junto. Um beijo. Beijo. Boa noite a todos. Gratidão. Acabou boa noite. Hoje no Instagram. Não sei por que saiu aqui. Um beijo a todos, crianças. Boa beijo. Noite. Boa noite.